Shalom, shalom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Shavua Tov, excelente semana. Um grandíssimo prazer estar aqui com vocês novamente para a gente bater um papo mais rabino. Que é isso? É corujão? Que hora para começar uma live? Fazia tempo que a gente não fazia live assim. Não é verdade, galera? Mas eu tava matutando aqui, acabou Shabbat. Eu recebi um monte de mensagens de pessoas me fazendo a mesma pergunta. Bem-vinda Carla Amorim, Érico Costa, Romeu José, Cleiton Belém, Costa Esser, bem-vindos. Alberto Flor, o Alberto Flor, ele já vem pregando adesivo, né? Yeshua. Tá bom, amigão, essa é a sua fé, respeita a dos demais. Eita, nós, vamos lá. Qual que é o assunto de hoje? Primeiro, eu já tinha visto na semana passada, né? Sinceramente, eu não achei que ia dar tanta repercussão, mas deu. Eu tinha visto recebi um link de um canal de notícias evangélico dizendo que um grande rabino de Israel tinha dito que o Messias já estava aqui. E aí começa, gente, eu vou falar para vocês. E o pessoal fala que o brasileiro não tem memória. Mas, gente, o negócio aqui tá ficando parecendo Alzheimer, galera. Tô falando sério, não é possível. Por que eu tô dizendo isso? Gente, antes de Purim é, vamos falar quantos meses atrás, agora a gente tá em Elul, mais ou menos 7 meses atrás, saiu na mídia que alguns grandes rabinos de Israel falaram que o Messias ia chegar até a festa de Purim. Vocês lembram? E aí o que aconteceu? Não chegou! Galera esqueceu! Aí, beleza, deu erro. Não sou eu não. Sai fora. Aí, beleza. Deu erro, não foi Purim. Aí, grande rabino de Israel, e citaram o nome, falou mesmo. Disse que o Mashiach já estava em Israel, estava no norte, estava no sul, estava em Tel Aviv, estava em Tzfat. Falei, será que quebrou o GPS dele? E aí falaram assim, ele estava chegando antes de Pessah. Aí começou aquele negócio todo de Gimátria, valor numérico. Corona, na verdade, corona significa coroa de Deus e blá 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 blá. Gente, foram tantas coisas erradas, foram tantas datas que foram ditas há pouco tempo atrás, galera. Gente, tudo bem, não ter memória é normal. A gente esquece onde pôs a chave, esquece de pagar a conta. Mas rapaz, falaram há pouco tempo, antes de Purim, é até Purim que chega, não chegou. Aí depois, é até Pessah. Galera, mas quanto é que dá para as pessoas ficarem acreditando em toda coisa que é dita? Eu já vou explicar para vocês o que há de grave nisso. Tá? Corona, você não ouviu essa? Corona, disseram alguns rabinos que era a coroa de Deus, que o valor numérico da palavra corona era Messias, que estava previsto. Gente, eu cantei a bola, galera. Que estava previsto, que tinha um comentário dizendo que quando o Messias chegasse, todo mundo ia ficar preso em casa, que era quarentena. Galera. E o povo compartilhou essas notícias. E o povo vibrou. Por que dá risada, Ana? Porque é tragicômico. É tragicômico ver as pessoas serem arrastadas atrás de boatos e mais boatos, com meses
de comprovação, poucos meses de comprovação de que só se tratavam de mais especulações vazias. É tragicômico. Então a gente ri. Pra não chorar, minha filha, pra não chorar. Entendeu? Que mais que falar? Ah, sim! Eu tava explicando, presta atenção. Eu quero que vocês me digam se vocês se lembram. Eu quero que vocês digam, mas Alex de Freitas, dá na mesma você falar que os judeus estão esperando o Messias há 2000 anos. Eu acho tão feio a pessoa não se olhar no espelho. Tá bom, vamos falar assim, beleza, os judeus estão esperando há 2000 anos e você está esperando voltar há 2000 anos, rapaz. Sabe, se você quer dialogar de boa, vamos de boa, mas se você quer sarcasmo, se olha no espelho porque a mesma questão pode ser jogada pra você. Entendeu? Ai, tá esperando há 2000 anos, não voltar. Ah, mano, vamos lá, de boa. Não tem ninguém na rua comemorando Israel, Sol. A maioria da população israelense nem religiosa é, a grande maioria. Gente, vocês precisam fazer um upgrade aí em relação a Israel, parar de ficar acreditando em fake news, tá? Então, o que falaram há pouco tempo? O que falaram há pouco tempo? Que olha esse negócio de quarentena, galera. Esse negócio de quarentena aí. Pera aí, deixa eu fazer a barra aqui. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Bom, vamos lá. Aí, o que foi a nova? E o pessoal acreditou. Aí você fala assim, mas gente, Luciano Lins, não gosto de você. Ah, amigão, então... Muda o canal, rapaz. Ó, eu vou falar pra você, você tá dizendo que não gosta de mim, mas fica me assistindo. Se você fica me assistindo e não gosta de mim, é porque você tem inveja. Alguma coisa pegou aí. Não sei se é o meu penteado, se é a cor da barba. Ô, rapaz. Tá? Mas vamos lá. Falso profeta. Tá bom, obrigado, Luciano Lins. Pois eu vou te mandar. Tem uma página minha que chama Consultório do Rabino. Vai lá, tá bom? Que eu vou depois eu vou te medicar. Isso aí Freud explica. Bom, galera, aí o que o pessoal fez? O pessoal ficou escrevendo lá. Não, porque tá escrito no comentário, o comentarista do Unkelus, há 5, 10 milhões de anos atrás, que quando o Mashiach chegasse, todo mundo ia ficar preso em casa. Igual foi na época do Egito. E a galera... Gente, por favor, galera. Vamos parar com isso, porque tá ficando feio. E a galera foi lá... Ai. Aí agora eu pergunto. A quarentena... Basicamente tá todo mundo na rua. Acabou a quarentena no sentido de ficar preso em casa. Acabou, galera. Não é? Aí eu pergunto pra vocês... Por que vocês não voltam naqueles posts, naqueles vídeos? E excluem eles porque fica feio. Hã? Não! Olha só! Gente, agora eu vou dizer pra vocês qual que é o problema dessa história. Tem um problema ético nessa história. Olá, Fábio Pietro. Não é proibido a leitura de Isaías 53, amigão. Depois olhe o meu vídeo que eu fiz sobre esse assunto, tá bom? Se quiser, nós dois debatemos de boa. Só que eu não vou me responsabilizar pela manutenção da sua fé, tá bom? Mas o mais importante é a essência da coisa. Não vou ficar brigando aqui não, tá bom? Vamos conversar sobre isso que é mais amplo, tá? Então vamos lá. O que o Talmud diz sobre isso? Eu acho engraçado, sabe? O pessoal fala assim, o Talmud diz, quando interessa. Quando não interessa, esqueceu o Talmud. Então vamos ver o que o Talmud diz. E eu vou dizer a página, porque eu gosto de trazer fonte para vocês. Tá bom? Então vamos lá. O Talmud Sanedrin. Talmud que fala sobre o Sinédrio, sobre as leis penais, etc e tal. Página 97b. Diz o seguinte:
Tipah ruham shel mehasheve pitzin. O que significa isso? Gente, presta atenção, vai. Tipah ruham, que se exploda o espírito daqueles que ficam prevendo, calculando a data final da vinda do Messias. Isso é o que o Talmud fala. O Talmud diz, isso é proibido de se fazer. Galera, sim, falaram que o sogro do Trump era o Mashiach, que o Macron era o Mashiach, que o... Gente, tá escrito no Talmud, galera, que é proibido fazer isso. E por que tá escrito que é proibido fazer isso? Por alguns motivos. Por alguns motivos. Um desses motivos eu vou trazer para vocês, ó. Tem aqui o link, inclusive, da matéria de um jornal Haredi. Hã? O que é Haredi? O pessoal fala que é ortodoxo. É uma das linhas judaicas, tá? E aí, o que está escrito ali? Algo muito interessante sobre esta febre messiânica. Em certo... Eita, o Duque bateu o rabo dele na calopsita, ela quase que teve um troço aí. Em certos grupos, prestem bem atenção, o povo precisa parar de ser iludido. Certos grupos minoritários dentro do povo judeu começaram com essa febre agora de Messias de novo, tá? É o que está escrito nesse artigo do Kikar HaShabbat. Então vamos dizer o que ele fala ali, ó. Presta atenção que coisa. Mil 1848. Prestem bem atenção, galera. 1848. Havia uma previsão feita por um dos maiores rabinos, não é da época, da história. O Gaon de Vilna. Um dos maiores rabinos da história. Vamos chegar no Rebbe também. Ele falou que ele chegaria em 1840, 1848. Sabe o que aconteceu? Chegou ou não chegou? Não chegou. E o que aconteceu, eu vou contar pra vocês. Tá escrito aqui nessa matéria, gente. A matéria do jornal Haredi de Israel. Está escrito ali. Eu vou ler o trecho. Espera aí. Aqui. Onde é que foi parar o trecho? Ô, galera, me ajudem aí, povo do Zap. Eu colei o trecho aí, depois sumiu. Mas não tem problema, eu vou achar aqui. Tá escrito que em 1843, 400 alunos do Gaon de Vilna, 400 alunos do Gaon de Vilna, que moravam em Jerusalém. Sabe o que é isso? Estamos falando de 1840 e pouco. Morar em Jerusalém não era para qualquer um não, galera. Era um pessoal muito fervoroso. E quando a gente fala alunos do Gaon de Vilna, a gente está falando rabinos. Qualquer um deles seria rabino hoje. A decepção deles foi tão grande, mas tão grande que o Messias não veio na época prevista, que 400 deles se converteram ao cristianismo. Gente, eu vou começar a bloquear todo mundo que tá falando de PT e Bolsonaro aqui. Eu vou bloquear. Que é falta de respeito. Tá? Não é o assunto. Eu vou realmente bloquear. 400 alunos do Gaon de Vilna, alunos nível rabino, se converteram para o cristianismo, 1840 e tanto, em Jerusalém, porque ficaram decepcionados com a falência de mais esta previsão sobre a vinda do Messias. Muitos
Bom, vou começar a bloquear aqui então. É uma pena, gente. Tem pessoas com muita falta de respeito. E eu vou ter que bloquear vocês. Vou dar mais uma chancezinha. Jaque, quem falar aí de política, bloqueia, por favor, tá bom? Gente, é muita falta de respeito. Tanto os que estão defendendo Bolsonaro quanto Lula e etc e tal, são pessoas que, por fazerem isso num post errado de outro assunto, estão demonstrando que não têm princípios cívicos mínimos, nem mesmo para falarem sobre política. Que não conseguem nem respeitar uma live. É impressionante. Esse é o problema do nosso povo hoje em dia no Brasil. Esse é o problema. É um nível de educação muito baixo. Onde pessoas que não têm o respeito mínimo se colocam a falar de questões maiores. Feio isso e triste. Depois encontra si mesmo. Mas vamos lá. Por que o Talmud fala que se exploda o espírito, ele joga uma maldição sobre as pessoas que ficam prevendo, igual vários rabinos estão fazendo hoje em dia. Estão fazendo hoje em dia. Eles estão errando, eles estão indo contra o que o Talmud diz. Porque na época, não somente 400 se converteram ao catolicismo, mas vocês podem ter certeza de que milhares ficaram deprimidos. Largaram a religião por frustração. Então, e não é a primeira vez que acontece isso. Eu vou contar para vocês, vamos voltar para vários casos lá atrás. Rabino Akiva, grande Rabino Akiva, um dos maiores rabinos da história, rabino da época da Mishnah. O Rabino Akiva pensou que o Bar Korvá, ou em português, Bar Koziva, era o Messias. E o próprio Rabino Akiva, que tinha 24 mil alunos, era o maior líder judaico vivo na época, em Israel, ele se colocou como escudeiro do Bar Korvá e ele trouxe os alunos dele para guerrearem contra os romanos e iludidos pelas primeiras vitórias. Realmente o Bar Korvá era um cara bastante valente, muito forte, e ele conseguiu várias vitórias sobre os romanos. Ele pensou que ele era o Messias. Agora, o que aconteceu? Quantos alunos dele não morreram naquela luta? Muitíssimos morreram. Muitíssimos morreram. E 24 mil alunos, Val, 24 mil. E depois, o que aconteceu? Chamaram ele de Bar Koziva, o filho da mentira, o filho da decepção. No começo era Bar Korvá, filho da estrela, uma referência àquela profecia que Bilaam, ou Balaão em português, fez, dizendo Darach Kohav mi Yaakov, virá uma estrela de Jacó. E há uma compreensão, uma interpretação de que é uma referência ao Messias. Então chamaram ele, interpretaram o nome dele dizendo filho da estrela, Messias. E depois deu erro. Chamaram de filho da decepção, Bar Koziva. Quantos morreram? Foi um erro de um dos maiores rabinos da história. Vamos em frente. Tem uma outra história, que é muito mal contada também. Shabbatai Tzvi. Eu falo para vocês, investiguem, estudem, se aprofundem. Eu não consigo trazer tudo aqui de uma vez. Ok? Se aprofundem. Shabbatai Tzvi. Século 17. O homem surge como... Ele era um homem com bastante eloquência. Dizem que ele tinha uma voz maravilhosa, que a forma como ele cantava encantava as pessoas. Ele era muito carismático e gostava muito de se envolver com temas cabalísticos. Gente, há uma grande diferença entre a pessoa citar
trazer citações místicas do judaísmo e ser um cabalista, ok? Enorme. Infelizmente, hoje em dia, as coisas estão bastante bagunçadas na cabeça das pessoas, até porque existe um oportunismo muito grande e gente muito ingênua, sempre pronta para ser enganada. Mas o que aconteceu com aquele homem? Pela análise que hoje os psiquiatras têm do perfil dele, dizem que ele era esquizofrênico e que ele tinha, eu não sei, dupla personalidade e que ele tinha um transtorno, aquele que a pessoa chega num pico de ânimo e depois num pico de depressão. Mas na época tudo isso era explicado como o quê? Isso era explicado como questões espirituais. Ah, ele está tendo muita euforia é porque ele está tendo uma revelação divina. Ah, ele se trancou no quarto e está chorando durante um mês é porque ele está lutando contra as forças demoníacas. Gente, hoje em dia a gente chama isso de depressão, transtorno bipolar. Na época não sabiam. O que aconteceu? Ele foi indo de país em país, ele era mandado embora de várias comunidades, porque ele incomodava as comunidades. Até que ele chegou em Israel. Quando ele chega em Israel, Shabbatai Tzvi, ele é endereçado até um homem. Gente, vejam como são as coisas, tem que tomar cuidado. Chamado Natan de Gaza. Natan de Gaza era considerado um grandíssimo cabalista, que as pessoas iam até ele para que ele revelasse para... Vejam só, gente, aonde chega a maluquice. É sério isso. Que mensagem que eu vou conseguir passar aqui, eu não sei, eu espero que eu consiga passar uma boa mensagem para que as pessoas se blindem dessas ideias que alienam a pessoa da essência e do sentido. Eu espero muito. Chegou Shabbatai Tzvi para aquele jovem chamado Natan. Jovem, ele tinha 20 e poucos anos. E ele já era considerado por grandes rabinos da época. Agora eu não tô com as fontes aqui, mas eu trago os nomes. Por grandes cabalistas da época, por grandes rabinos da época, como um dos maiores cabalistas dos últimos tempos. O que quer dizer isso? Para mim, sinceramente, nada. Se a pessoa consegue memorizar vários conceitos, isso não quer dizer nada. Porque se a pessoa não tem a capacidade, a habilidade de transformar esses conceitos em algo concreto e efetivo, é como se ela não soubesse nada. Só que as pessoas se impressionam muito com a capacidade de memorização, de articulação verbal, e acham, se trata de um tzadik, se trata de um grande rabino, só porque tem memória e articulação verbal. E muitas vezes, criatividade. Tá? Seguindo. O que aconteceu? O Natan de Gaza olhou para o Shabbatai Tzvi. Não tá nada preso. Nossa, tem 3 calopsitas soltas. Daqui a pouco ela sai voando aqui. O Natan de Gaza olhou para o Shabbatai Tzvi. Olhou. Falou. Olha, mas quanta besteira. Aqui tem o pessoal que fica repetindo as besteiras nos comentários. Quanta gente iludida, meu Deus. A gente faz o que pode, né? O pessoal ainda continua replicando casos falsos, casos de abuso contra pessoas ingênuas. Bom, Shabbatai Tzvi. Gente, eu vou bloquear pessoas que estão aí falando coisas sobre perfil e não sei o que. Tem nada disso aí não, vamos pra frente. Parece que tem gente que quer aparecer, né? Shabbatai Tzvi ficou olhando pro Natan de Gaza. O Natan de Gaza olhou pro Shabbatai Tzvi. O Natan de Gaza falou pra ele, sabe, ele é o Gabriel, então exclui o perfil, amigão, de boa, você tá atrapalhando, não fica repetindo isso é chato, tá bom? Por favor, isso é chato demais. Não é importante se tem alguém dando like, dá na mesma, é mais um like, tá? O Natan de Gaza olhou pro Shabbatai Tzvi e falou, rapaz, você é o Messias.
Você é o Mashiach. E não é brincadeira isso, galera. Se eu pegar agora os nomes desse pessoal, dos rabinos, dos grandes, porque o pessoal acha eles grandes, eu não acho grande. Eu vou discutir depois o que é grande, o que é grandeza. De novo, a pessoa é um bom orador, não quer dizer que é grande rabino. Davi Tavares, tu tá sendo chato também, amigão. Não fica repetindo, eu já vi. Sou cego, não. O cara não é porque o cara tem boa memória que é grande rabino, gente. Ai, porque a pessoa escreve livro muito bom. Meu amigo, o Lair Ribeiro também escreveu livro bom. O Karnal. Então o Karnal é um grande rabino. Karnal é um grande rabino. O outro lá, como é que chama ele lá? O tem barba lá, sei lá. Ó, são grandes rabinos. É só eles trocarem, enfiar uma palavra de judaísmo lá no meio e virou... Gente, vamos parar de ser bobo. Primeiro a gente tem que ver o que é grande. E esse Natan de Gaza era considerado um dos maiores cabalistas da época por muitíssimos rabinos importantes da época. Shabbatai Tzvi gostou, juntou a fome com a vontade de comer. Shabbatai Tzvi gostou e saiu ali, pegou um cavalo branco não, pegou um... Gente... Ele pegou um jegue branco, Cortella, pegou um jegue branco, Shabbatai Tzvi, e saiu desfilando lá, e a galera foi atrás dele. Vocês estão de brincadeira. A grande maioria dos grandes rabinos, que o pessoal fala grande rabino, porque confunde as coisas. O homem pode ser um grande rabino na questão de conhecer bem a lei judaica, a pessoa sabe ter uma memória incrível. Incrível! Sabe o Talmud inteiro de cor. Pronto, é um grande rabino. Pode ser, é um grande rabino para a lei judaica. É um grande rabino para interpretação. É um grande rabino que é um bom orador. Não quer dizer que a pessoa conhece os recônditos da alma, e as reencarnações, e o futuro, porque não tem nada a ver com a formação rabínica, galera. O cara se tornar rabino, ele não precisa ser vidente. Não tem nada a ver. Eu vou contar mais pra vocês, a coisa que eu vou falar, negócio esquisito. Por cara que quer ser rabino, ele só precisa conhecer aqui o Talmud, as leis, e as diferentes opiniões até chegar na lei que deve ser cumprida. Essa é a essência da formação rabínica. Não tem nada a ver com vidência, não tem nada a ver com nada. E eu não sei o que o pessoal fica, o grande rabino dos rabos, grande no quê? Que dá bom conselho no livro? Então eu vou falar, o Cortella é grande rabino então, porque ele dá bom conselho, é só trocar a palavra, sei lá, destino, vida e colocar Deus. Que besteira, de verdade mesmo. O Karnal também, grande rabino, Karnal, troca a palavra acaso, coloca Deus. Grande rabino. Oxi. Mas vamos lá. Vou continuar com essa explicação aqui. O que aconteceu? Os grandes rabinos da época começaram a aceitar que o Shabbatai Tzvi era o Messias. Só que o cara era completamente doido. E muito, por outro lado, muito carismático. Sabia transmitir a coisa, sabia escrever, sabia convencer, abraçava todo mundo, dava risada, chamava todo mundo. Meu querido, meu irmão, vem aqui, parará. Cantava que era coisa linda. Fazia o Pavarotti ficar com vergonha. O povo foi sendo convencido por ele, convencido, até que os poucos grandes rabinos que tinham oposição a ele tinham que se aquartelar em casa, porque os caras vinham bater nas portas deles, os seguidores do Shabbatai Tzvi, e arrombar a porta
E eles ameaçavam espancar esses rabinos que eram opositores, que a grande maioria falava Shabbatai Tzvi é o Mashiach. Por isso que o Talmud fala, é proibido ficar fazendo esse tipo de previsão, tá errado. Porque já fizeram 10.000 vezes. E até agora não chegou. E o que o pessoal não pensa é que cada vez que um desses grandes rabinos vem e falam essas coisas, eu faço assim porque em relação a esse ato não são grandes, são irresponsáveis. Estão indo contra a orientação do próprio Talmud. Podem ser grandes em várias coisas, em responsabilidade não são grandes, são pequenos. Porque o que acontece? Porque na hora que não vem, e vamos ver se daqui um ano não tiver vindo, se o pessoal vai falar, peraí, Rabino, você não falou que viu o Mashiach, cadê a tua credibilidade? Que tem gente que perde a fé, que tem gente que abandona a religião, que tem gente que se suicida. Tudo bem, o que aconteceu então? Shabbatai Tzvi é calopsita, gente. Shabbatai Tzvi fez o quê? Começou com as doideiras dele. Aí ele pegou um toicinho na sinagoga um dia e falou assim, eu quero comer um toicinho aqui, um torresmo. O caba que o pessoal dizia que ele era o Mashiach. Tava mais pra machixe do que pra Mashiach. E aí ele pegou o porquinho, ele pegou o torresmo, e aí ele falou, não, porque agora eu sou Messias. E existe um midrash, existe uma tradição que diz que na época messiânica o porco será permitido, porque a palavra porco, razir, parece a palavra voltar, retornar, se transformar, roser. E aí ele ia e comia na frente de todo mundo. O doido do Shabbatai Tzvi, que era aclamado por muitíssimos grandes rabinos. Eu vou procurar, depois eu vou colocar os nomes, que eu sei que vai ter gente que vai falar, é mentira, ele tá inventando. Não, eu trago fonte pra tudo. Pra tudo. Os 400 alunos do Gaon de Vilna que se converteram pro cristianismo, tá no site Kikara Shabbat, um site Haridi. Isso é falta de responsabilidade. Aí o que aconteceu? O homem ficou doido. Aí teve um dia que ele fez uma festa na sinagoga. Fez uma festa, pessoal da sinagoga. Chamou todo mundo na sinagoga. Falaram o que vai ter? Falou assim, vai ter um casamento. Quem vai casar? Fala assim, eu vou casar. O Mashiach vai casar com quem? Com a Torá. Gente, é sério, isso é história. Isso é história escondida que as pessoas não revelam pra vocês. Vocês não entenderam o mecanismo da coisa, o que há por trás. E aí o que aconteceu? O Caba foi lá, pegou a Torá, deu um anel pra Torá e fez o casamento e falou, tu és a minha esposa através desse anel. O maluco do Shabbatai Tzvi comemorou as 3 festas bíblicas no mesmo dia, Pesach, Shavuot, Sukkot. Mas toda hora que via uma loucura e o pessoal começava a questionar, chegava o Natan de Gaza, considerado um dos maiores cabalistas da época, da história. Um jovem de 20 e poucos anos. Olha a estupidez humana onde que chega. Não, porque o cara tinha uma memória boa, ele era articulado, sabia falar, sabia escrever. Gente, para! A grandeza humana não tem nada a ver com essas capacidades. Eu sei disso, eu posso convencer. Eu, particularmente, com o dom que Deus me deu da fala, da oratória, eu posso convencer de tantas coisas, eu sei disso. Mas eu tenho responsabilidade. Vejam aonde que foi a história. Tudo que o Shabbatai Tzvi fazia de loucura, porque ele era doido, ele era pinel. O Natan de Gaza explicava, falava, não. Cabalisticamente falando,
cabalisticamente falando, é porque o Shabbatai Tzvi, na realidade, ele está fazendo isso para redimir as fagulhas, as centelhas divinas. Aí quando falava de centelha divina, aí o que o pessoal falava? Olha só, isso é Kabbalah. Vocês não entendem nada de Kabbalah. Vou explicar para vocês o que é Kabbalah. E o povo ingênuo. Mais ainda do que ingênuo. O povo estava no meio de uma situação há pouco tempo antes, décadas, mas poucas, ainda estava reverberando na cabeça do povo. Gente, tem pessoa que realmente parece que tem um parafuso a menos. Olha o título da live, ouve 5 minutos, depois pergunte. Tinha acontecido um massacre lá, na região, se eu não me engano, da Ucrânia. Massacre de Khmelnyk. Terrível contra os judeus dali, terrível. E o povo estava tão inseguro, que facilmente caiu nessa questão de o Messias chegou, o Messias está chegando. Prestem atenção na história, toda vez que a situação está muito tensa e o pessoal não consegue explicar, ou as lideranças religiosas não conseguem lidar com a situação, elas perdem o protagonismo, porque de repente está todo mundo olhando para o cientista, está todo mundo olhando para o presidente, para o político, aí o rabino já não sabe, o rabino, o padre, o pastor, o sheik, ele não sabe o que falar e ele começa a trazer explicações religiosas aí, que não se confirmam. Para quê? Para se colocar da dianteira, no protagonismo. O que aconteceu com o Shabbatai Tzvi? Vou contar para vocês o que aconteceu com ele. Hermann Schade, é isso mesmo. Existem setores importantes da ortodoxia que têm uma aversão a falar muito do assunto de Mashiach, não da esperança, óbvio que não, porque aconteceram muitas desgraças ao povo judeu com esse tipo de boato que rabinos de Israel estão novamente espalhando pelo mundo, indo contra o que o Talmud diz, de forma irresponsável. O que aconteceu? Shabbatai Tzvi chegou lá o sultão, né? O chefe lá da Turquia, do Império Turco Otomano, e ele falou, pera um pouco. Ele está dizendo que ele é o Messias. Bom, de acordo com o que eu sei, o Messias vai retomar a soberania. Vai retomar a soberania de Israel, a Palestina. Chamava Palestina o território. Sendo assim, ei, esse Shabbatai Tzvi aí, esse doido, ele está querendo pegar o meu lugar. Ele está ameaçando a minha soberania. Bom, se ele for o Messias, bom, então ele é o Messias. O que eu posso fazer? Os judeus estão certos e é melhor calar a boca. Mas e se ele não for o Messias? E aí o sultão, o rei do Império Turco Otomano, o imperador, o que ele fez? Ele pegou o Shabbatai Tzvi, enfiou ele na prisão. Só que era uma prisão de luxo no começo, que ele falou assim... Vai saber, né? Onde que era a prisão do Shabbatai Tzvi? Num palácio, com ar-condicionado. Tô brincando, não era ar-condicionado nada, porque é 400 anos atrás, certo? Mas faz de conta, com ar-condicionado, banheira, e sei lá mais o que, e telão, e videogame, pra ele ficar passando o tempo distraindo. O mais doido de tudo é que os seguidores do Shabbatai Tzvi continuavam indo lá para se aconselhar com ele, para receber a benção. Até que um dia, o que aconteceu? O sultão olhou para o Shabbatai Tzvi e disse para ele: vamos fazer o seguinte, Shabbatai Tzvi, já que você está dizendo que você é o Messias e tudo mais, eu vou te matar. Hã? Vou te matar, Shabbatai Tzvi? Wahad, Tnin, Tilat. 1, 2, 3. Tô falando besteira, porque turco não fala árabe. Eu não sei contar até 3 em turco. Se você não virar muçulmano agora, Shabbatai Tzvi, eu te mato. E aí, como é que funciona?
Era o Messias. E eu, pelo que eu sei, a maioria do que o pessoal chama de grandes rabinos, e eu digo, eles eram grandes em conhecimento da lei judaica, alguns em interpretação bíblica, em santidade. Mas a própria história mostra que eles não tinham essas capacidades sobrenaturais que as pessoas ficam de forma irresponsável projetando para o grande público. Eles eram conhecedores do básico, do técnico. E aí o que aconteceu com o Shabbatai Tzvi? Assalamu alaikum! Colocou aquele negócio de muçulmano na cabeça e recebeu Alá, recebeu Maomé, e virou muçulmano. Vocês imaginam a doideira? Vocês conseguem imaginar, gente? Isso é história judaica. Que o povão, olha lá, 1666, obrigado Rosivaldo. Que o povão, o pessoal não conta essa história porque não quer que o povo compreenda que existe manipulação, que muita gente importante já fez previsão errada, já caiu, que existe proibição de fazer previsões assim. Por quê? Porque é mais fácil você vender uma notícia dessa fresquinha, sensacionalista. E o pessoal é tão ingênuo, gosta tanto de ser enganado, mas tanto, que se chegar lá o Rabi... Não, o Messias vai chegar daqui uma semana e não chegar, o pessoal continua dando credibilidade. Aí depois passa mais um mês, o cara fala, não, vai chegar daqui um mês. O pessoal ingênuo vai lá e vai dar like, vai falar, olha... Eu não sei como chamar isso. Se é Alzheimer, se é ingenuidade, ou se é o famoso me engana que eu gosto. E aí eu faço mais uma pergunta importante. Como é que eu posso dizer que alguém é grande, continuar dizendo que alguém é grande, se a pessoa tem a ousadia de espalhar uma mensagem errada e falsa, que não foi dita por Deus? O que está escrito na Torá sobre uma pessoa que diz algo em nome de Deus e que não foi Deus que disse? O que está escrito sobre aquele que diz uma falsa profecia? É grave! É grave! O que aconteceu com o Shabbatai Tzvi? Ele acabou sendo exilado, eu não lembro para que região exatamente, eu acho que por uma região mais nórdica. Ele ficou com pouquíssimo contato com as pessoas. E o Natan de Gaza, esperto e desonesto, ele ficou interpretando Kabbalah, 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 Kabbalah. É bom falar Kabbalah, porque você fala qualquer coisa e as pessoas falam, mas não entendi, não tem sentido. É Kabbalah, é Kabbalah, você não entende porque é Kabbalah. Aí ele se utilizou desse artifício. A flauta mágica, isso aí, minha amiga. Ele se utilizou desse artifício. Aí o Natan de Gaza chegou pro povão lá, pro pessoal, e falou assim, bom, gente, na verdade... E fazendo aquela coisa toda... Calma, pera. Deixa eu colocar um pano em cima da cabeça pra eu ficar mais misterioso. Deixa eu falar de um jeito... Peraí. Gente... Na verdade, eu vou explicar para vocês, do ponto de vista espiritual, o que está acontecendo. O Messias, ele vem aqui para resgatar as fagulhas divinas que se espalharam no momento da criação, no momento em que os vasos se quebravam, e que chegaram até o fundo do poço. E aonde é o fundo do poço? Claro que são os árabes. São os árabes, é o Islã. Então ele está se convertendo ao Islã, não porque ele acredita no Islã, é porque ele precisa ir até o fundo do poço, que é o Islã, para resgatar as centelhas divinas de lá. Então o que ele está fazendo está nos planos divinos. Não se preocupa,
Daqui a pouco a gente vai pular com o Shabbatai Tzvi. Gente, teve um aí que me mandou mensagem agora. Ele me mandou a matéria aí falando desse rabino de Israel. E o cara me gravou. Mashiach. Eu falei, rapaz, eu não vou conseguir dormir. Porque é demais. É muita birutice na cabeça. Bom, o que aconteceu? Shabbatai Tzvi, no final das contas, morreu. Vários judeus naquela época abandonaram a fé, que vários voltaram atrás, simplesmente voltaram atrás. Pedro Silva, eu falo sobre os evangelhos de boa, mas não agora, de boa mesmo, de coração. Voltaram atrás, muitos realmente perderam a fé. A partir de então, sabe o que aconteceu? O Zohar, que é muito relacionado com essa questão cabalística, etc e tal, começou a ser escondido. Então, até hoje em dia, você vai na casa de vários Haridim em Israel, nas que tem o Zohar, ele fica lá no cantinho da prateleira, lá em cima. Por quê? Para não ficarem mexendo muito. Por quê? Porque saiu muita maluquice, muita gente irresponsável se utilizando desses conceitos. E o povo é ignorante. O povo não conhece, não entende. Acredita em qualquer coisa que o cara fala, cabalista. E aí causa esse estrago. Vou contar pra vocês. Teve um grupo de pessoas que falou o seguinte, bom, se o nosso mestre Shabbatai Tzvi... Não, continuaram acreditando. Que o Natan de Gaza não era o cara, não era o cabalista, não era o cara, o grande rabino. Se o Shabbatai Tzvi se converteu para o Islã, eu acho que a gente também tem que se converter para o Islã. E depois a gente nega o Islã. E depois a gente se converte para o cristianismo. E depois a gente nega o cristianismo também. E a gente continua com a nossa fé judaica lá dentro, mas a gente vai se convertendo e negando as outras fés. Porque esse é o caminho do Mashiach. Pois é. E aí o que aconteceu? Que essas pessoas formaram uma seita chamada Donme, que fez muitos problemas para os judeus, que eles acabaram se separando do povo judeu. E dizem que o Ataturk, o pai dos turcos, que teve um papel muito importante na laicização da Turquia, era um Donme. Enfim, e que ainda existem alguns deles aqui e ali. Vejam o estrago que essas ideias podem trazer para o povo. Tivemos agora, gente, de verdade mesmo, eu falo, olha, eu não sei o que falar. Mas eu preciso falar. Porque eu preciso advertir as pessoas a respeito desse tipo de situação. Lá em Israel agora, na questão do corona, tiveram vários rabinos, e saiu nesse site, Kikar Shabbat também, que é um site ortodoxo. Eu faço assim porque ortodoxia para mim não tem nada a ver com você colocar um chapéu e um terno preto e agir de acordo com essas linhas. Existem pessoas dentro dessas linhas que pensam da forma correta, que são ortodoxas e outras não. E tem pessoas que não usam chapéu e nem barba e nem nada e que são mais ortodoxas do que muitas daquelas. Então não é a roupa que define. Por isso que eu sempre coloco aspas. Mas neste jornal, por exemplo, falou sobre vários rabinos, grandes cabalistas, inclusive o rabino-chefe do centro de Kabbalah mais antigo que tem em Jerusalém, que falou que a melhor arma contra o corona era todo mundo se juntar na sinagoga e rezar. Teve um outro rabino que também saiu, Gutomares, tu é um pouco chato e eu vou te bloquear se você ficar vindo aqui colar adesivo, porque isso aqui já é a 10ª vez que tu faz isso. Tá bom? Eu gosto de você, da sua presença, mas fica aí, que isso aí eu vou falar, aí já é chato. Teve rabino também importante, de grandes rabinos. Grande por quê?
porque tem boa oratória, boa memória e porque memorizou todos os livros. Isso não dá autoridade para uma pessoa fazer previsões. Isso é um profeta. E a Torá fala, o falso profeta tinha que ser morto. Eu não acho que essas pessoas têm que ser mortas, mas eu acho que o público tem que abrir os olhos e tomar cuidado com quem fica fazendo coisas contra o bom senso e contra as instruções da Torá, do Talmud, etc e tal. Aí veio um rabino, por exemplo, e disse que o corona não ia pegar em judeus. Lembra, Ivone? Não era para judeu, não ia pegar em judeu. Vários rabinos em Israel falaram isso. Aí teve outro que falou, não, o corona é só para quem não estuda a Torá. Teve um grande rabino de Israel, que ele é um grande rabino. Ele é um grande rabino. E ele tem muitos méritos. Só que quando perguntaram para ele se deveriam seguir as instruções do Ministério de Saúde de Israel e fechar as escolas, isso no início da epidemia, ele falou, não tem que fechar as escolas. Não tem que fechar as escolas de criança e nem de adulto. Ele falou, a das meninas pode, a dos meninos não. E vários pastores falaram isso. Agora, eu vejo muita gente que procura o judaísmo rindo dos pastores. Ah, ele errou. Gente, mas quantos rabinos também falaram isso? Pau que bate em Chico, dá em Francisco também, galera. É sério? Não é só Aí teve um doido lá no Irã, que o homem ia jogando remédio na boca dos caras, álcool, os caras morriam. E teve um rabino em Israel super famoso, eu tenho um vídeo dele, que fez um chá de gengibre e falou, isso aqui é contra o corona. Sabe quantos judeus morreram? Os judeus Haridim morreram? Muitíssimos. A proporção de judeus Haridim ou ortodoxos que morreram foi gigantesca. Em Nova York, na Europa, em Israel. Por quê? Porque as primeiras reações desses, que são chamados de grandes rabinos, eu repito, podem ser grandes no campo A, no campo B, no campo C. Não significa que tem autoridade para fazer previsões e afirmações que estão fora do escopo da legislação judaica. Muita gente morreu por causa disso. O público Haridim geral de Israel demorou para aceitar as orientações do Ministério da Saúde. Por quê? Por causa do que esse grande rabino de Israel falou. Foi gravíssimo. E depois continuou fazendo, não, quem escreveu um livro da Torá, uma letra no livro da Torá, tá salvo, vai ganhar uma carteirinha, quem doar 3.000 shekel vai ganhar uma carteirinha de isenção do corona. Grande rabino de Israel. Gente, eu preciso falar isso. Por que eu preciso falar isso? Porque nós estamos trazendo, depois de décadas, nós estamos trazendo a consciência ao povo brasileiro, número 1, de suas origens judaicas. Nós estamos sendo pioneiros no planeta de lutar contra um sistema excludente que começa lá em Israel, em relação aos Bnei Anusim, 70 anos de boicote em relação aos Bnei Anusim. E na hora que a gente traz essa consciência, a gente está trazendo uma consciência judaica de raiz, restaurando e resgatando o judaísmo de raiz, de origem. Com preocupação social, com fé aplicada, com amor ao próximo, com diálogo com o diverso. E aí, de repente, o pessoal começa a embarcar nessa visão de judaísmo viciada, que está carcomida e que está se desfazendo em Israel, nos Estados Unidos, nas comunidades de berço do Brasil. Sabe quantas pessoas
em Israel, do próprio público chamado ortodoxo, hoje estão revoltadas com aquelas lideranças que eram consideradas oniscientes e muito do pessoal de chapéu, etc e tal, tá falando, gente, isso aqui não aceito mais. Mas como essas notícias não chegam no Brasil, e nós temos um povo aqui, infelizmente de memória curta e bastante ingênuo, o povo fica comprando e aceitando caminhar por uma vereda de um judaísmo que está completamente adulterado. Idolatrar rabinos não é judaico. Idolatrar seres humanos não é judaico. Fazer profecias, ficar afirmando, não senhor Paulo Sérgio, afirmar. O Messias vai chegar esse ano. É proibido, de acordo com o Talmud, de acordo com o bom senso e de acordo com a Torá. Quem afirma coisas em nome de Deus, que não se cumprem, é chamado de falso profeta. A história já nos mostrou. Shabbatai Tzvi, o Rabi Akiva errou. O Rebbe de Lubavitch. Não existe rabino messiânico, Ju. Não existe judaísmo messiânico, com todo respeito à busca dos irmãos messiânicos. Não existe judaísmo messiânico. Aquilo é um cristianismo judaizante. Não adianta tentar mudar o nome. Rebbe de Lubavitch, de bendita e consagrada memória. Eu conheci ele pessoalmente. Tive um contato interessantíssimo com ele. Interessantíssimo. Agora, ele afirmou, há 30 anos atrás, que essa era a última geração. Quantas pessoas já morreram desde então? Inclusive ele faleceu. Quantas pessoas daquela geração que ele disse que era a última, antes da revelação do Messias, faleceram? E se passarem mais 10 anos, serão 40 anos da promessa? 50 anos? Se eu não me engano, o próprio Rav Kaduri disse que isso acho que também há cerca de... Em 2005 ele falou que eu acho que há 10 anos ele falou o Messias já estava na Terra. Gente, cadê a memória do povo? Cadê a memória do povo? Agora, eu quero trazer isso aqui para uma reflexão rica, importante. Eu tive esse prazer de conhecer o Rebbe. O Rebbe, eu rezei com o Rav Kaduri, rezei Yom Kippur com o Rav Kaduri. E com o Rebbe eu tive algo que foi realmente muito especial. E vou contar. Eu vou contar. A gente estava num Farbrengen ali. Eu não sei quantas pessoas cabiam lá no 770. Acho que o pessoal disse que tinha 3.000 pessoas. Eu não sei, tipo em arquibancadas. E ele fazia um lechaim. Era tipo a vida para todo mundo que ia tomar um pouco do vinho, né? Era uma bênção que ele dava para a pessoa. Não sei porquê. Mas na hora que ele me olhou, ele ficou parado olhando. Ele ficou um bom tempo olhando. E o pessoal ao meu redor ficou espantado e falaram: uau! Também rezei com o Rabino Ovadia Yosef, fui em vários shiurim dele também. Vários shiurim dele. Uau! Foi fantástico. Tive mais pra frente com um amigo meu, o Rabino do Rabado aqui também, uma situação que eu não faria de novo, porque eu compreendo que isso é errado. Mas eu respeito os meus irmãos que acham que isso é certo, mas eu acho que isso é errado. Mas na época eu estava em dúvida, eu falei assim, eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu não sabia, vejam, eu não sabia dar aula direito. E aí eu cheguei para esse meu amigo, o Rabino do Rabado, e falei, eu trabalhava com ele na sinagoga dele, eu falei, eu tô com receio, eu acho que eu não devia continuar dando aula, eu acho que... Ele falou assim, eu te mando para Israel, e você estuda lá mais 1, 2 anos, e você volta pra... Tem foto desse encontro, Marcelo, eu não sei onde está, mas eu tenho. E aí eu falei para ele, não, eu não vim pro Brasil à toa. Eu não vim pro Brasil para voltar para Israel logo depois. Tudo que acontece, acontece com um motivo específico. Aí ele falou assim, tá bom. Então vamos abrir
as cartas do Rebbe. Eu falo de novo, respeito os meus irmãos do Chabad que fazem isso, mas eu discordo dessa prática e eu não faço. Mas a história é interessante. Que a história é interessante, é interessante. E como eu já tinha tido essa passagem com o Rebbe de Lubavitch anos antes, junto com esse rabino, que ele estava do meu lado lá em Nova York, a história é digna de se contar de novo. Aí, ele tem um monte de livros de cartas, que ele respondeu durante a vida dele a pessoas que escreveram perguntas para ele. E o meu amigo, o rabino que estava do meu lado, ele escreveu, Rebbe, o Immanuel, meu nome em hebraico é Immanuel, em português Emanuel. Ventura, ele tem que ir para Israel estudar ou ficar no Brasil. Eu falo, eu não considero isso certo hoje. Mas na época eu acompanhei ele e respeito. E colocou dentro de um dos livros e falou, pega qualquer um dos livros, abre e lá vai estar a resposta do Rebbe para você. Bom, o que aconteceu? Eu fui lá e abri. E quando eu abri, estava escrito assim, em uma carta qualquer, vamos dizer assim, uma quantidade assim de livros. E uma carta qualquer. Fulano de tal, ele respondeu isso para alguém décadas antes. Parabéns por ensinar Torá fora de Israel. O que eu estava fazendo. Esta é uma das maiores mitzvot, um dos maiores preceitos que existem. E parabéns por ter chegado, por chegar ao nível tal, de importância, de influência, de... Aí no fim, quer dizer, já era muito parecido com o que tinha acontecido comigo. E aí no fim, ele falou exatamente as palavras que eu tinha dito para esse meu amigo rabino. Ele disse o seguinte: e saiba, tudo o que acontece, até uma folha que cai no chão, tem algum motivo. Nada acontece por acaso. O Baal Shem Tov dizia, e eu olhei para esse rabino que estava do meu lado, o rabino Shimon, e eu falei para ele, o que eu te falei antes? Que nada que aconteceu na minha vida foi por acaso, que eu vim aqui para o Brasil, não foi por acaso, não foi para ficar 2 meses e voltar para Israel. Exatamente as palavras que eu falei estão no fim dessa carta. Ele olhou para mim e falou, fica. Fantástico, fantástico. De novo, eu não concordo, etc e tal. Mas é fantástico, é notável. Se o Rebbe foi grande, foi gigante. O Rebbe foi enorme. Agora, ele falou, é a última geração sem o Mashiach. E já fazem 30 anos. Eu acho que eu e várias outras pessoas acham que essa previsão não deu certo. Agora, o que acontece, meus queridos? Se eu sou brasileiro, graças a Deus eu sou brasileiro. Se eu pudesse voltar 48 anos atrás e Deus me perguntasse, você quer nascer aonde? Eu ia falar Brasil. Brasil. Entendeu? Amo o Brasil. Não queria estar em nenhum outro lugar do mundo, a não ser no Brasil. Porque aqui nós temos a maior tarefa do povo judeu nos últimos séculos, exceto o retorno à terra de Israel de 1948, mas talvez seja maior, o epicentro aqui no Brasil. Bom, agora eu quero chegar em uma coisa super importante, tá? Bem importante. Deixa eu só esquentar um café, que eu fiz um café. Às vezes o café fica ruim, né, gente? Às vezes o café fica muito ruim, dá vontade de vomitar. Mas hoje o café ficou extremamente bom. Então deixa eu esquentar um pouquinho mais no micro-ondas. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Eu sou contra todo essa coisa de ficar... Eu sou contra, o próprio Talmud é contra. A história mostra que isso é errado. Eu vou falar de novo, 1848, eu acho, 400 alunos do Gaon de Vilna, eu posso afirmar facilmente que qualquer um deles hoje seria considerado um rabino, se converteram ao cristianismo por ficarem decepcionados com uma previsão como essa que está sendo feita
na minha opinião, de forma irresponsável. De novo, terceira vez nesse ano. Só que agora eu vou chegar no cerne da questão. Não sei quantos anos é uma geração, Felipe, mas eu acho que muita gente já morreu de 30 anos pra cá. Eu vou dizer uma coisa muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, eu amo café. Eu costumo dizer o seguinte. Por que... Não, agora eu vou querer que vocês participem também. Só eu fico falando, isso é justo, é? Isso não é justo? Eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Por exemplo, o Paulo Sérgio está dizendo: Hashem revelará o Mashiach para nós o mais breve possível, pois está muito Agora que eu vou perguntar. Agora eu quero perguntar para vocês. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Entendeu? Não é justo só eu ficar falando. Por que vocês querem que o Mashiach chegue logo? Vamos ficar até a madrugada. Só se todo mundo deixar o like, galera. Estado de Israel é um estado laico, minha amiga. É isso que vocês precisam entender. O primeiro-ministro de Israel não guarda o sábado. Gente, vocês são muito iludidos por visões distorcidas da realidade. Estado de Israel absolutamente não se relaciona com esses temas. Tá? Mas vamos lá. Por que vocês querem que o Messias chegue? Olá, o Eduardo Sarmento. Yeshua, verdadeiro Mashiach. Oh, Eduardo, sério, vai. Vamos crescer um pouquinho na argumentação. Tá bom? Quem vai me acompanhar no café? Tá muito quente! Tá muito quente. Elizabeth falou, porque o mundo tá perdido. Para eliminar o Yetzer Hará. Ok, mas meu medo de falar bobagem. Café de Taquaritinga do Norte. Para ter paz no mundo, boa. Paz em todo mundo, boa. Para acabar o medo e mistério da identidade. Para acabar o sofrimento do mundo. Acabar a maldade. Porque com o Messias vai vir uma era de... Gente, eu vou me divertir com o que vocês estão falando. Eu vou me divertir com o que vocês estão falando. Sério mesmo. Cuidado que eu vou dar chicotada pra todo... Pra reinar com o seu reinado de justiça e paz. Beleza. Deixa eu ver quantos lá... Olha lá o que ele falou, o meu amigo Rosivaldo. Pra pararem de falar que ele virá. Pra parar os boatos, né? Pra parar o sensacionalismo. Essa foi ótima, meu amigo Rosivaldo de Embu das Artes. Pra eu me teletransportar. Débora Mexic. Quem disse que eu quero que o Messias chegue, camarada? Uou! Olha lá, hein? Vamos ver o que o povo tá falando. Para trazer justiça. Alguém falou que queria levitar, é isso? É, meu amigo, tá cheio de torcedor de religião. Para que a era da plenitude chegue aos homens. Kombawá, tô no café da manhã. Kombawá pra você. Bom dia, bom dia. Tá no Japão, hein? Um abraço pro nosso querido Japão, a terra da comida mais querida pelos paulistanos, que é o sushi. Pizza já ficou pra trás, agora é sushi. Gente, Estado laico não quer dizer que é aborto e laicismo. Não é, gente. Vamos parar com essa como é que chama? Branco e preto, dicotomia, maniqueísmo. Vamos parar com isso. Laico quer dizer que não é religioso, não é necessariamente laicista. Quero ir pro céu, Rabino, porque aqui tá chato. Pra sentar chinelada em muitos, o Eduardo falou. Ó. Vamos ver. Então vamos lá. Agora eu vou falar o seguinte. Alguém falou... O pessoal tá falando assim. Isso aqui serve pra cristão, pra judeu, pra todo mundo que eu vou falar, viu? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deixa eu ver quantos likes tem. Se não tiver 711 likes só,
Vai começar a briga de torcida. Yeshua não é o Messias! Yeshua é o Messias! Yeshua não é! Vem aqui, eu vou te bater! Gente, sério, vamos crescer um pouco. Só 711 likes. Eu tô triste. Não, eu não tô brincando. 711 likes é bom demais. Mas, galera, 711 likes. E só 94 compartilhamentos. Sério? Que feio. Vamos? Hã? Vamos liberar mais o conteúdo pro povo? Tá bom, Eduardo? Então eu vou dizer. Cícero Salatiel falou para unificar. Sandra Shalom Mashiach vem para tomar posse do reino que pertence a ele. Como assim tomar posse? Tipo assim, o reino é meu! Sai que eu vou dominar, seus desgraçados! Como assim tomar posse? O que quer dizer isso, tomar posse? Parece uma coisa meio de vaidade do Messias. É meu reino, vocês estão pegando, usurpando meu reino. Ó a verruga, boa. 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 Quem não compartilhar vai nascer verruga na ponta do dedo. Pronto. O Mashiach virá para restaurar o reino de Israel. O que é restaurar o reino de Israel? O que é isso? Gente, o exercício que eu estou fazendo agora com vocês é muito importante. Com isso, a volta do sacrifício, cura completa, ressurreição dos mortos, volta do sacrifício, tipo assim, Elisa Maria Ávila vai ter tipo em Israel o ministério dos sacrifícios. Aí vai ter o ministro do Bibi Netanyahu que ele vai falar, olha gente, agora nós temos que fazer 10 mil bodes por mês, a gente tem que ter aqui 40 mil vacas e tudo mais. Como é que vai ser isso? Você particularmente quer muito que voltem os sacrifícios? Acho que a gente tem que se fazer essas perguntas, viu, gente? O que a gente quer? Para mostrar que o Eterno é um. Kalev, um abraço para Bonito. Para chamar o Mashiach para tomar um mate. Você vai ser excomungado, cuidado. Tô brincando. Problema com os defensores dos animais. Vai ser complicado com os defensores dos animais. Caim é vivo? Eu explico no meu curso de Torá. Aliás, gente, só sente... Tudo bem, vai, não vou ficar reclamando de nada. Só que eu vou fazer uma pequena propaganda. E daqui a pouco eu vou para uma das reflexões que eu acho a das mais importantes que eu tenho a oferecer, tá? Das mais importantes. Mas antes eu vou fazer aqui uma divulgação do curso que começa amanhã. Do curso que está, ou do assunto que está revolucionando. De verdade, eu odeio usar palavras sem sentido profundo. Revolucionando a história judaica. Parar o antissemitismo, Paulo Sérgio falou. Vamos chegar lá. Quem está revolucionando a história judaica? Sinagoga Sem Fronteiras. Caim é vivo, o povo de Caim é vivo, na minha opinião. Isso vocês vão aprender quem entrar no nosso curso de Torá. Ok? Diferente do que todo mundo fala. E com prova. Com fonte. Curso amanhã, meus queridos irmãos, vamos começar o nosso curso de História Judaica do Brasil. O judaísmo que vem revolucionar, que vem acabar com todo esse modelo que se afastou completamente das nossas fontes, das nossas raízes, daquele judaísmo da rua, social, daquele judaísmo cujo foco não é o detalhe do rito e nem a cor da pele, nem a cor da roupa, mas sim a misericórdia com a viúva, com o órfão, com o imigrante, o honrar os pais, o viver na fé, o ter fé para enfrentar Golias e não ficar somente lendo salmos. Amanhã começa. Vamos falar de genealogia, vamos trazer documentos da Inquisição,
que agiu aqui no Brasil, na Paraíba, em Alagoas, em Minas Gerais, em São Paulo, em Pernambuco e assim por diante. Começa amanhã. Eu tô colocando o link. Quem quiser, corre e se inscreve que ainda dá tempo. Eu vou dar a minha resposta. Você que falou... Ivone Medeiros, como faz a inscrição? Eu coloquei o link agora aqui, ó. Entra lá e se inscreve, tá? Curso online, Valma Suia, curso online. Fica gravado, quem não puder assistir. Vai ser aos domingos, 5 da tarde. Fica gravado, quem não puder assistir. Vamos trazer profecias, vamos trazer arquivos da Torre do Tombo da Inquisição. A gente vai ler junto com vocês. Vocês vão ver os Coelhos, os Cardosos, os Nunes, os Henriques, os Coutinhos. Vocês vão ver os Oliveiras, Pereira, Santos. Na história judaica do Brasil. Vocês vão ver histórias fantásticas sobre o judaísmo do Rio de Janeiro, da Bahia, além de Pernambuco, daqueles que vocês estão acostumados. Do Sul. Vocês vão ver genealogias fora do comum. Vocês vão ver pessoas que fazem parte hoje do movimento Sinagoga Sem Fronteiras, brasileiros como vocês, de raiz, que são descendentes não somente de Branca Dias, ou do Rabino Abraham Sênior, como eu mostrei mês passado, mas descendentes do rei Davi. Aqui no Brasil tá cheio de descendentes do rei Davi sem saber. E a Sinagoga Sem Fronteiras tá fazendo esse trabalho de resgate com documentação. Bahia, Silva, um monte. Então eu vou colocar de novo o link. Quem quiser, corre e se inscreve, que vai ser mais um marco na história universal do judaísmo. Universal do judaísmo, esse tema que tentaram jogar debaixo do tapete durante 70 anos, agora a Sinagoga Sem Fronteiras, graças ao Eterno, está fazendo vir para a mesa das autoridades políticas e rabínicas do povo judeu, contra a vontade de muitos, porque essa é a vontade do Eterno. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Bem-vinda, vai. Ficarei muito feliz com sua participação. Você vai adorar. E depois a gente vai fazer um grupo no WhatsApp diário de contato para quem estiver nesse curso. Vai ser show. Mas vamos lá. Eu digo para a pessoa que diz assim, por exemplo, teve um irmão, Paulo Sérgio, que falou que ele espera que chegue a era messiânica para acabar o antissemitismo. Eu vou responder. Minas, muito, muito, muito. Eu vou responder. Eu não espero a era messiânica para acabar com o antissemitismo. Se eu esperasse a era messiânica para acabar com o antissemitismo, eu estaria negando a responsabilidade que o Eterno depositou em mim para que eu faça a minha parte para acabar com o antissemitismo. Claro que eu espero por esse momento, mas muito mais do que esperar por uma era que não terá antissemitismo, eu devo ser um embaixador dessa era, lutando contra o antissemitismo aqui. Então eu pergunto, o que você faz para lutar contra o antissemitismo? Eu vou dizer o que eu faço. Bom, nós temos ações sociais que são abertas, de coração, de alma, para irmãos de todas as religiões, de todas as cores, de todas as condições sociais. As nossas sinagogas pelo Brasil estão abertas para irmãos de todas as cores, de todas as condições sociais. A minha sinagoga aqui em São Paulo, se você é evangélico, é católico, quer visitar com respeito, sem vir fazer pregação, será bem-vindo. O que acontece quando a gente faz isso? Gente, é muito simples. O antissemitismo diminui. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar e falar, peraí, então não é que judeu é racista? Não, tem judeu racista? Tem. Assim como tem gente racista em todo canto. Mas olha,
Olha, isso é olha, o judaísmo não é racista, o judaísmo é social. Puxa, sabe quanta gente que era antissemita? E que por causa da nossa atuação deixou de ser antissemita? Por causa da nossa atuação concreta. Então eu te digo, se você realmente quer que o Messias venha, porque você quer que acabe o antissemitismo, então haja como um agente da era messiânica contra o antissemitismo. Que mais? Teve gente que falou paz, né? Aí eu quero era messiânica porque vai ter paz. Eu digo, e o que você faz pela paz todos os dias? Eu vejo pessoas que Mashiach, e a única coisa que sabem falar sobre Israel é contra os árabes. É contra os palestinos. A única coisa que sabe falar sobre judaísmo é contra evangélico, é contra católico, é contra o muçulmano, é contra o espírita. Ou eu vejo irmãos evangélicos, mesma coisa. A única coisa que sabem falar de religião é para falar mal do outro, que o outro é infiel, que o outro vai ser condenado. Não são agentes da paz. Se quisessem a paz de verdade, eu estou dizendo a essas pessoas, tem os que querem e agem pela paz, agiriam pela paz. Seriam embaixadores da era messiânica. É isso que eu digo. Embaixadores da era messiânica. Vamos lá. Justiça. As pessoas falam, queremos justiça social. Será uma época de justiça social. Eu pergunto, o que você faz pela justiça social? Você participa de alguma ação social? Você tem alguma ação voluntária? Você ajuda os pobres, a viúva, o imigrante? Que são 3 termos sempre trazidos na escritura. Não? Então você não quer o Messias. Você não quer aquilo que a era messiânica significa de acordo com as escrituras. Você quer um Messias pelo seu interesse próprio. Você quer um Messias que será o seu servo, que vem atender os seus interesses particulares. Não é esse o Messias das Escrituras. Hã? Forte demais, não é? E é isso mesmo. É exatamente isso. As pessoas falam que querem o Messias porque vai ser uma era de paz. Se você realmente quer uma era de paz, seja um agente da paz. Se você realmente quer uma era de justiça, de fraternidade, seja um agente da fraternidade. Senão você não quer o Messias que as escrituras falam sobre ele, sempre relacionando com paz, com justiça, com fraternidade entre todos os povos. Toda vez eu cito Isaías, eu sempre cito Isaías. Eu falo, você quer Messias? Então por que a única coisa que você sabe falar sobre Israel é falar contra o palestino, contra o árabe, contra isso, contra aquilo? Vamos, ao invés disso, destacar aqueles nossos primos ou irmãos que têm boas atitudes perante a nós? Vamos colocar os holofotes nos bons que há entre eles, e há muitos. Vamos chamar para a paz? E eu não estou dizendo ser ingênuo, porque aqui, se for necessário, a gente tem punho firme também. Mas o nosso grande objetivo é o amor, é a paz. O que está escrito nas Escrituras? Que no Aharit Hayamim, que os irmãos cristãos traduzem como final dos tempos, o Eterno vai ter um trio. Egito, Assíria e Israel. Esses 2 países hoje são muçulmanos, são árabes. São árabes. E está escrito nas profecias que os 3 se juntarão para louvar a Deus. E o Eterno chamará o Egito de meu povo. Chamará a Síria de obra de minhas mãos, e Israel de minha herança. Então, se eu realmente quero a era messiânica, eu não posso ficar afastando o Egito, a Síria, o Líbano, a Arábia, o Irã, o Iraque, ao contrário, eu tenho que mostrar para eles, e para nós também, que nós temos muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam.
Se eu realmente quero a era messiânica, não para que o Messias seja o escravo dos meus interesses particulares, porque eu não estou conseguindo pagar o aluguel, porque onde eu moro tem muita violência, tem muita inflação. Se eu realmente quero a era messiânica, eu preciso trabalhar em prol daquilo que é mostrado nela como grande objetivo de Deus. Então eu digo para as pessoas, a grande maioria das pessoas que dizem que querem o Messias, não querem o Messias coisa nenhuma. Não querem. Elas querem que os seus objetivos particulares sejam atendidos. Essa é a grande verdade. E muitas vezes acabam se utilizando também dessa bandeira de Messias como se fossem torcedores de time de futebol. Quando o Messias chegar, eles vão ver que eles estavam errados. igual tem gente que fala pra mim: ah, e se for Jesus você tá ferrado, hein? Tá lascado, hein? O cara fala com uma... A gente tem um núcleo em Minas Gerais. O cara fala com... babando, com desejo. Parece que o cara viu um filé mignon caché com fritas. Hã? Coca-Cola é um lixo pra saúde. Mas fala a verdade, um filé mignon com fritas e Coca-Cola gelada com limãozinho naquele dia. A pessoa olha pra mim e fala assim: e se Jesus for o Messias, Rabino? O cara parece que ele usa do assunto de Jesus como uma arma. De Messias. E mesma coisa, quantos judeus que ficam olhando pro outro e falam assim: e o pendurado? E se o pendurado não for Messias? Gente, que falta de respeito. Estão se utilizando do tema só para se autoafirmar. Não querem Messias coisa nenhuma. São pessoas incompatíveis com a era messiânica. Pessoas incompatíveis com a era messiânica. Então eu digo pra vocês, gente, vamos crescer, sério. A gente tá no período do mês de Elul, o mês da Tchuvá. Vamos parar com essa história, vamos crescer, vamos pra frente. Não dá mais pra ficar 3 vezes, 4 vezes por ano. O Mashiach já chegou. Não dá mais. Sério, vamos pra frente, vamos crescer. Muito mais importante do que ficar falando se ele chegou, se ele não chegou, qual é o nome dele, é nós agirmos de acordo com os valores que representam a era messiânica. Sejamos bons com o próximo. Sejamos fraternos. Lutemos pelo que é justo. Lutemos pelo que é justo. Eu sempre digo, não adianta ficar lendo salmos e na hora que o Golias vem, seja ele o governo, seja ele o exército, seja ele as cúpulas de poder, rabínicas, políticas, o que for, e ter medo do poder deles. Gente, não. Representar a era messiânica significa lutar contra Golias e não somente ler os salmos de Davi. Vamos pra frente. Vamos deixar esse discurso passivo que terceiriza responsabilidades, terceiriza a realização da paz, da fraternidade, da justiça e da sabedoria para o Messias como se fosse uma espécie de idolatria lamentável. O grande diferencial do judaísmo é que o judaísmo tem como foco a responsabilidade de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de realizarmos a vontade de Deus no mundo. Eu digo para vocês, eu ficarei extremamente frustrado se o Messias aparecer aqui como última opção, como chave de emergência, porque a humanidade fracassou. Eu ficarei decepcionadíssimo com isso. E eu vejo um monte de pessoas felizes imaginando essa situação como se essa situação fosse ideal. Isso não é a situação ideal. Isso seria um fracasso. Uma vergonha. Seria como uma família que não consegue criar os seus filhos, liga para aquele programa Super Nénia, Super Babá, para vir cuidar dos filhos.
É a última opção. Gente, Messias não é algo a posteriori. Messias tem que ser resultado. A era messiânica tem que ser resultado. Essa é a forma ideal. Essa forma lamentável que o pessoal... Eu quero que ele venha para que tenha paz. Eu quero que ele venha para que tenha justiça. Eu quero que ele venha... Essa não é a forma ideal. É uma forma possível. Mas como chave de emergência. Plano B. O plano A é o contrário. O plano A é que venha o Messias como resultado da consecução, da concretização por parte da humanidade, de nós, seres humanos, dotados da capacidade divina que o Eterno nos deu, dotados da consciência divina, da liberdade de escolha. Nós somos divinos. E toda essa terceirização, não, você é um pecador, eu não sou pecador coisa nenhuma, pecador é você. Que está querendo deslegitimar, que está querendo tirar a responsabilidade de si, que Deus te deu. Pecar, a gente peca. Não quer dizer que eu sou pecador. É a mesma coisa, eu desenho, de vez em quando eu desenho, eu sou desenhista? Não. Pecador é o cara que acorda e ele fala, agora eu vou pecar. Aí ele pecou, dá um tempo, ele toma um café, agora eu vou pecar disso. Isso é pecado. Eu sou Deus que me livre, eu sou pecador. Pecador é você. Somos filhos de Deus, somos filhas de Deus, somos príncipes, somos princesas. Ficar falando que a gente é pecador, que o Messias vai realizar, isso aí é trair a missão que Deus nos deu, a confiança que Deus depositou em nós. Sejamos agentes, sejamos embaixadores da era messiânica. E que a era messiânica venha, que o Messias venha como resultado do nosso crescimento e da realização de nosso potencial de filhos e filhas criados à imagem e semelhança de Deus. Isso sim é honroso, isso sim é digno. Esse é o plano A de Deus e eu trabalho pelo plano A. Meus queridos irmãos, eu vou me despedindo, porque vai acabar a bateria, senão a gente continuava da manhã. Eu peço que todo mundo compartilhe o vídeo. Vamos dar mais relevância. Olha, alguém perguntou como vamos reconhecê-lo. Gente, para. Reconheça a si mesmo antes. Aprenda. O povo brasileiro precisa parar de terceirizar. Reconheça você antes. Reconheça o seu potencial antes. Olha que lindo, alguém falou, virou uma chavinha, Arav. Reconheça você, reconheça o divino que há em você, em mim, no coletivo, na tua família, no Brasil, no mundo, antes. Parem de ficar terceirizando. Isso é terrível. E eu digo pra vocês, essa esperança ficar... Alguém fala assim, você, Rabino, espera um Messias. Eu falo, não espero coisa nenhuma. Um filho de Deus não espera, ele levanta e faz. Ele faz, ele realiza. Eu tenho esperança da chegada do Messias todos os dias. Mas muito mais do que esperar, eu me levanto e dentro das minhas limitações eu trabalho pelos valores da era pela qual eu tanto anseio. E quem faz isso realmente está representando a verdadeira fé e o verdadeiro amor pelos valores que a era messiânica, que não tem o Messias, gente, não é o Messias o foco. É a vontade de Deus realizada em cada um de nós. Messias é um canal, é um governante. O objetivo não é o governante. O governante é um instrumento de Deus para que cada um de nós realize o seu potencial divino. A gente precisa virar a chave. E vai ser muito mais legal, porque a gente vai parar de esperar. E a gente vai começar a agir. Sejamos embaixadores da era messiânica. Sem terceirização, sem ilusão, sem promessas, mas com cumprimentos.
Ok? Gente, um grande abraço. O que aconteceu para eu ficar assim? Eu tomei muito café. Tomei muito café e fiquei Shabat inteiro, né? Zen, aí aconteceu isso para eu ficar assim. Galera querida, eu vou colocar novamente aqui o link. Corram para se inscrever. Eu super, hiper recomendo o curso. Vamos trazer documentos de 500 anos, de 300 anos, de 400 anos da Torre do Tombo, do arquivo. Vamos mostrar, claro, a gente vai compartilhar telas, compartilhar os documentos e ler os documentos da Inquisição. Documentos de condenação dos Nunes, dos Oliveiras, dos Henriques. Eita, tem muita coisa. Do Silva, dos Santos, por guardarem o sábado, guardarem as leis da Torá dietéticas. Vamos mostrar as profecias e as interpretações de rabinos antiquíssimos a respeito de um movimento muito parecido com o que está acontecendo agora, e eu acho louco. Louco. Ver o pessoal falando de Messias e fingindo que não vê esse movimento de retorno dos Bnei Anussim, que é muito parecido com aquilo que está previsto nas profecias sobre a era messiânica. Esquisito, né? Será que é porque... Bom, deixa pra lá. Estão perguntando se você vai fazer esse livro. Que mais que eu vou trazer pra vocês nesse curso Genealogia. Imaginem que coisa mais fantástica eu vou mostrar pra vocês. Eu vou provar pra vocês que aqui no Brasil nós temos descendentes não somente de Branca Dias, de Abraham Sênior, de Dom Isaac Abravanel, que nós temos não somente de Rui Capão, não somente de... Bom, enfim, nós temos muitíssimos do Bacharel de Cananéia. Nós temos descendentes aqui no Brasil, do rei Davi, com sobrenomes de vocês, Cavalcantes, Oliveiras, Albuquerques, do rei Davi. Eu vou mostrar as árvores genealógicas nesse curso. A gente vai desde Abraão até brasileiros de raiz, que tem comprovação de sua árvore genealógica até a família real judaica. É muito impressionante, é muito lindo. E a gente vai compartilhar 2 meses, um dia por semana, domingo, 5 da tarde, horário de Brasília, com a aula gravada. Quem não puder assistir na hora, assiste depois. Vocês vão amar. E a gente vai ter o nosso grupo de WhatsApp desse curso para a gente também trocar ideias e se aprofundando durante a semana. Eu aguardo vocês. Eu vou colocar o link novamente aqui. E eu vou lá ver agora quem se inscreveu, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu quero terminar essa live com a frase mais importante. Sejamos embaixadores da era messiânica. Como? Realizando tudo aquilo que ela representa. Fraternidade, paz entre os povos, justiça social, amor ao próximo, fé aplicada não só no discurso em cima do púlpito, ou no Face ou no YouTube, aplicada e conexão com o divino através da nossa conexão com os nossos irmãos. Sejamos embaixadores da era messiânica, menos blá e mais pá. Shalom a todos.